Bom, vamos continuando então, falando sobre processamento radiográfico. Então, o que seria o processamento radiográfico? Vamos falar um pouquinho, só relembrar dos receptores. Nós temos dois tipos de receptores, analógicos e os digitais. Os receptores digitais possuem diferenças quando comparados com os receptores analógicos. Uma das principais diferenças entre eles é a forma de tornar a imagem visível após esse filme ser exposto ao raio-x. Os filmes digitais, nós utilizamos meios digitais, nós utilizamos softwares, etc. Os filmes analógicos, receptores analógicos, nós utilizamos meios químicos. Então, nós utilizamos um método de banhos químicos, de processamento químico, para tornar aquela imagem visível. Então, só como conceito, o que seria processamento radiográfico? É o método empregado para transformar a imagem que está invisível, a gente chama de imagem latente, em uma imagem visível e permanente. O que seria a imagem latente? Imagem latente é a imagem que está invisível. Então, é o que contém, o que o filme possui, tá? Logo após a sua exposição. Quer dizer, nós não estamos enxergando ainda aquela imagem. Para aquela imagem se tornar visível, ela tem que passar por um método de processamento radiográfico, que no caso dos receptores analógicos, é um processamento radiográfico químico. E quais são as etapas, então, desse processamento radiográfico químico? Nós temos a revelação, que é quando nós utilizamos uma substância química chamada de revelador. Nós temos a lavagem intermediária. Na lavagem intermediária, nós utilizamos água. Nós temos a fixação. Nessa fixação, nós realizamos um banho numa substância que é denominada de fixador. Nós temos a lavagem final, onde nós utilizamos água, de preferência água corrente. E a última etapa do processamento é a secagem. Nós temos duas formas de realizar esse processamento químico. Ou eu realizo o processamento químico nessas caixinhas, tá? Que vocês estão acostumados já a encontrar nos consultórios, é o que a gente vai utilizar na clínica da faculdade. Ou então, antigamente a gente tinha tanques maiores, que é o local onde vocês fazem o processamento radiográfico hoje, que esses banhos, esses tanques, eles eram destinados para radiografias extrabucais, radiografias maiores. Hoje em dia, em desuso, pois as radiografias extraorais, pela norma da vigilância e pela nova norma de proteção radiográfica, elas não podem mais ser utilizadas. Então, eu não vou mais encontrar panorâmico analógico, eu sempre vou encontrar o panorâmico digital. Tá? Então, só para mostrar para vocês as caixinhas, tá? Como é que funciona. Nessa caixinha eu tenho um pote, um frasco para cada substância, um frasco destinado para cada substância, geralmente respeitando a sequência das etapas de processamento. Na primeira etapa do processamento tem a etapa de revelação. O revelador, ele é responsável por agir naqueles cristais de prata que fazem parte da emulsão. Lembram que a emulsão está lá na base, no filme radiográfico? O revelador, ele vai agir nesses cristais de prata que foram atingidos pelo raio-x, tá? Ora, então é só usar um raciocínio um pouco lógico. Vamos raciocinar juntos. Quando o raio-x ele encontra uma polpa, é um tecido mole, não é? Ele tem com quem interagir? Ele não tem com quem interagir. Então, na sua quase que totalidade, esse raio-x que passou pela polpa, ele vai alcançar o filme radiográfico. Vou até voltar aqui um pouquinho para vocês, para ficar mais fácil de conseguir entender o esquema. Aqui, ó. Então, filme, quando sai do aparelho, tá? A hora que ele encontra a polpa ou tecido mole ou um tecido pouco mineralizado, no caso da polpa, ele não vai ser absorvido. Lembram? Porque a polpa não tem conteúdo orgânico, tá? E o que tem é muito pouco. O raio-x passa quase que na sua totalidade, chegando aonde? No filme. A hora que ele chega no filme, ele vai interagir com quem? Com os componentes de emulsão.
E aí, depois do meu processamento, quem vai agir sobre essa parte do filme que teve a ação do raio-x, essa parte da emoção que teve a ação do raio-x, é o revelador. Então, o revelador, ele é responsável por me fornecer as imagens radiolúcidas. Então, a primeira imagem que é formada durante o meu processamento químico são as áreas radiolúcidas. Então, o revelador, ele vai agir naquele local onde os cristais de prata foram sensibilizados pelo meu raio-x. E quais são os componentes do revelador? Eu não preciso que vocês decorem todos esses componentes, tá? O que é interessante reconhecer dos componentes do revelador é que o revelador, quanto mais alta a sua temperatura, mais rápido ele faz esse processo. Então, por exemplo, se eu demoro 1 minuto em 25 graus mais ou menos, se eu aquecer essa temperatura desse revelador a 30 graus, com certeza o meu tempo de revelação ele vai ser menor, tá? Outra substância que é legal a gente conseguir entender é que eu tenho esse brometo de potássio. O que o brometo de potássio ele faz? Ele é seletivo. Então, é ele que vai impedir que o meu revelador haja em áreas onde o cristal de prata não foi exposto à radiação, tá? Então, o que é importante do revelador? É ele que vai me fornecer as imagens radiolúcidas, tá? Qual é o tempo preconizado pela instituição? Existem duas formas de eu realizar o processamento todo. Uma forma é o visual, então é aquele que quase todo mundo faz em consultório. Eu coloco a radiografia no revelador, fico olhando, não tiro da caixinha, mas aproximo do visor para verificar se eu já tenho uma parte radiolúcida. A partir do momento que eu já tenho uma parte radiolúcida adequada, eu passo para os outros banhos. Então, é no olhômetro. A vigilância sanitária, ela pede que nós não façamos no olhômetro. Por quê? Porque senão essa revelação, esse processamento não vai ficar da forma correta e eu vou ter que repetir. Se eu tiver que repetir, eu estou expondo o meu paciente a maior quantidade de radiação, tá? Então, a gente usa o método temperatura-tempo. Como que funciona a temperatura-tempo? Quando eu compro os líquidos de revelação, fixador, o revelador, eu tenho uma bula. Nessa bula já vem um quadradinho certinho com a temperatura. Então, a gente sempre pensa que a temperatura ambiente de um consultório vai girar em torno de 24, 25 graus. Então, o que a gente estipulou? Que em 25 graus, 1 minuto de revelação já é o suficiente, tá? Então, qual que é o tempo da revelação? 1 minuto, contado no relógio. Então, aqui só os tipos, tá? Os métodos de processamento, o manual ou o visual. É super subjetivo. A gente acha que os erros podem acontecer mais, mas infelizmente é o método que a gente mais vê nos consultórios, tá? E o temperatura-tempo, que é aquele que eu estava conversando com vocês. Quanto mais frio, mais tempo de revelação eu preciso. Então, a gente vai perceber que o dia que estiver muito frio, muito frio, eu vou precisar de mais tempo no revelador. Locais muito quentes, sem ar-condicionado, com certeza eu vou precisar de menos tempo, tá? E aí, qual que é o segundo banho que a gente usa? É a lavagem intermediária, então seria o segundo pote. Esse segundo pote da lavagem intermediária, qual que é a função? Remover todo o revelador. Então, eu neutralizo a ação do revelador. Por quê? Quando eu coloco no fixador, se eu tiver resto de revelador, a ação do fixador ela vai ficar comprometida, tá? Posso até fixar, não vai estragar minha imagem, mas o resultado final não vai ser bom. Quanto tempo que eu tenho que lavar? Não é só tirar e colocar. Eu tenho que lavar durante 30 segundos. Então, eu vou deixar o meu filme aqui durante
30 segundos. Para quê? Para neutralizar a ação do revelador, remover resíduos de revelador para não impedir o resultado final da minha fixação. O outro banho que a gente faz é o fixador. O fixador, aonde ele vai agir? Olha que legal esse aqui, ó. Tá? Então, o revelador, ele vai agir sobre os cristais de prata que foram atingidos pelo raio-x, ou seja, ele vai agir lá nas minhas áreas radiolúcidas. Então, todo lugar onde eu vejo que eu tenho radiolúcido, eu sei que exclusivamente foi ação do revelador. O fixador já vai ser o contrário. O fixador ele vai agir naqueles cristais de prata da emulsão que não foram sensibilizados pelo raio-x, ou seja, que não receberam a radiação, ou que receberam menor parcela. Por exemplo, numa restauração de amálgama, quem age aqui é o fixador. Por quê? Porque o raio-x não chegou no meu filme. Na dentina, eu tenho 50-50%. Eu tenho um pouco do revelador e um pouco do fixador. O esmalte, eu tenho mais ação do fixador do que do revelador, tá? Então, aqueles cristais de prata, aquela parte da emulsão onde não recebeu radiação, por quê? Porque essa radiação já foi barrada pelos tecidos antes, já foi absorvido, ou na sua totalidade, ou na sua parcialidade, esses locais vão ter a ação do fixador. Ele vai derreter tudo aquilo, ele vai dissolver aqueles cristais que não formam imagem, tá? Então, ela tem duas funções. A primeira função é essa. A segunda função, a gente tem que entender que essa emulsão que fica sobre a base, essa parte é importante, ela é como se fosse uma gelatina, tá? A hora que a gente coloca uma esponja, quando a gente coloca aquilo tudo em banhos, ela vai dilatar, ela vai ficar maior do que o normal. Então, essa segunda etapa do fixador, ela serve para isso. Ele vai encolher aquela gelatina toda e vai endurecer, tá? Por que eu estou fazendo isso? Falando para vocês que eu tenho duas funções. Porque vocês já sabem que quando a gente faz a fixação, nós temos etapas de fixação, tá? Lembra, a gente deixa duas fases. Então, nós temos a primeira fase, que a gente chama de clareamento, que é realmente a ação do fixador sobre os cristais de prata da emulsão que não receberam a radiação ou que receberam parcialmente, exemplo, esmalte, dentina, restaurações, tá? E essa fase nós, aqui na instituição, preconizamos que ela seja de 3 minutos. Então, vocês deixam o filme lá 3 minutos, tá? Depois de 3 minutos, a fase inicial de fixação, ela terminou. Então, eu posso até abrir a minha caixa, porque esse filme, ele não recebe mais ação da luz. Então, ele não é mais sensível à luz. E aí, por que eu tenho que voltar? A gente volta de novo no fixador mais 7 minutos. Porque daí vem a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? O encolhimento daquela emulsão, que ela foi expandida porque ficou naqueles banhos, e o seu endurecimento. Qual que é a função dela? Aí que vem o que eu acho mais importante. Nós iremos deixar mais 7 minutos naquele fixador. Qual função? Ele vai fixar permanentemente a imagem, tá? Ela vai ficar mais resistente e ele vai secar mais rápido depois. Qual que é a importância disso aqui? A gente tem que entender que radiografia é um documento que pode comprovar que você errou ou que você acertou em um caso o paciente te processe, ou então você queira trocar ideia com um colega. Então, o que faz essa imagem ficar permanente de uma forma adequada são todos os banhos do revelação, mas o fixador possui essa função em específico, em torná-la mais resistente, porque dependendo da forma que eu for manipular depois, põe no envelope, tira no envelope, se eu não deixei o tempo suficiente no fixador, ela vai ficar mais frágil, e se eu deixar esse tempo suficiente para secar, ela seca mais rápido. E o que seria então o tempo suficiente para essa segunda fase? Os nossos 7 minutos finais. Tá? Então, eu tenho 3 minutos para realmente realizar a ação e formar a imagem radiopaca, e a segunda fase de 7 minutos seria para tornar essa imagem mais resistente,
tá? Tornar essa imagem mais fácil para secar e deixar ela realmente permanente. Não que se eu não deixar esses 7 minutos, ela vai desaparecer, mas ela não vai ter a qualidade que eu espero, tá? Então, só para ver aqui quais são os líquidos, né, constituintes do fixador. E vem então a última etapa, que é a lavagem final. Qual é a função da lavagem final? Ela é realizada em água, de preferência em água corrente, de 3 a 5 minutos, ou em água parada, 10 minutos. Essa água parada, ela funciona muito na clínica da faculdade, quando o aluno precisa trazer a imagem para ficar no box. Então, geralmente, ele usa um copo com água e essa radiografia fica parada dentro desse copo com água, imerso durante 10 minutos, já é o suficiente para remover restos de fixador, tá? Mas eu acho, pelo que a experiência minha, que mesmo após ficar na água parada um tempo, eu tenho que dar um banho de água corrente nele, tá? Então, ela vai remover todos os compostos químicos do fixador. E aí o aluno fala assim, já lavou? O aluno fala, já lavei. Tá lavadinha. Só que depois de secar, aparecem manchas amareladas assim. Então, quando a radiografia ela aparece com manchas amareladas assim, o que aconteceu? A pessoa não lavou o tempo certo, porque os restos do fixador vão ficar, principalmente o sulfureto de prata, e esse sulfureto de prata, ele vai reagir, tá? E vai me dar, então, essa imagem borrada, como se fosse imagem um ferro, uma ferrugem. Ou então, o segundo acontecimento, o que acontece quando o filme não é lavado direito, ele fica inteiro grudento. Ele gruda, ele vai grudar um no outro na hora que vocês forem colocar no prontuário do paciente. Então, a lavagem final ela é super importante para a conservação do filme. Imagina se algum dia vocês são processados e precisam pedir, o juiz pede provas radiográficas e vocês entregam radiografias manchadas e grudadas. Geralmente, certeza que a gente já vai imaginar que vocês não realizaram uma lavagem final adequada de toda aquela imagem. A última etapa do processamento é a secagem. A secagem é simples. Eu posso secar em qualquer lugar que eu não tenha contato com algumas estruturas que possam danificar ou riscar essa minha imagem radiográfica. Janela, só o que eu não posso fazer é pegar a seringa tríplice e tentar secar aquela imagem, porque ela vai ficar toda riscada e manchada, onde as gotículas se espalham. Aqui na faculdade a gente tem uma estufa grande, mas no consultório vocês não terão. Então, geralmente o dentista destina um local, um espaço, só para deixar essas radiografias secando. E para eu armazenar, elas têm que estar secas inteiras, sem nenhuma gota d'água. Porque se eu armazenar elas úmidas, elas vão colar, tá? Elas vão grudar, aderir umas outras, ok? Lembrando que nós reparamos em várias pesquisas que os erros que a gente mais encontra também são erros em processamento. Então, geralmente as pessoas, elas não obedecem todas as etapas do processamento químico. Então, não deixam o tempo suficiente no revelador, não deixam tempo suficiente na lavagem final, não deixam tempo suficiente no fixador. E isso tudo interfere no padrão da imagem final. E aí a gente tem que sempre lembrar que o arquivamento de imagens, radiografias, ele é super necessário porque é a única prova que nós temos que a gente fez alguma coisa certa frente a um processo. Por isso que ela não pode ter mancha, não pode ter riscos, não pode estar aderida uma a outra. E infelizmente o que a gente vê é que as pessoas elas acabam não realizando essas etapas do processamento adequada porque acham que é pura balela, é pura conversa. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho mais. Até mais, obrigada pela atenção.